Todos os servidores públicos federais vão ter aumento, e não apenas as categorias que estavam na medida provisória derrubada pelo Congresso. É o que prevê o projeto de lei que vai ser mandado para o Congresso. O projeto prevê ainda um reajuste de 20% a partir de julho. O ministro Jarbas Passarinho levou pessoalmente a proposta aos líderes do Congresso. O governo decidiu elaborar um novo projeto de lei, mantendo os mesmos índices de aumentos diferenciados para o funcionalismo que estavam na medida provisória que foi rejeitada. Mas alguns defeitos da medida 296 vão ser consertados. Os reajustes vão ser estendidos também às categorias que tinham ficado sem aumento, como professores e funcionários de autarquias e fundações. Inclui uma série de outras instituições que não estavam incluídas na 296. Por exemplo, SUFRAMA, SUDAM, IBAMA e uma opção de outras. O projeto de lei do governo inclui também uma antecipação de 20% para todos os funcionários, civis e militares, a partir de julho. E também o pagamento de metade do 13º salário neste mês. O projeto de lei chega ao Congresso no dia 1º de agosto, quando acaba o recesso parlamentar. Os líderes se comprometeram a votar essas medidas em poucos dias. No espaço de uma semana, as duas casas apreciariam esse projeto, tranquilizando, portanto, a mais de 1 milhão de servidores federais. A metade do 13º antecipado é do tamanho da metade do salário de abril, o que daria no dia 15 uma folha salarial de 175 bilhões para quase 1 milhão de servidores da União. Mas ainda esta semana, a equipe econômica define esse novo Estatuto Salarial do Funcionalismo para vigorar em julho ou agosto, e ainda este mês sai o projeto de lei sobre a livre negociação salarial do setor privado. Só o salário mínimo deve continuar indexado, ficando com a correção plena da inflação cheia. A partir de hoje, os cheques com valor mais alto vão ser compensados mais depressa. O novo esquema de compensação dos bancos é o seguinte: os cheques da mesma praça com valor igual ou superior a 120 mil cruzeiros serão compensados em 24 horas. Os cheques da mesma praça com valor inferior a 120 mil cruzeiros serão compensados em 48 horas. Para os cheques de praças diferentes, continua valendo o prazo de até 11 dias úteis para o lançamento do valor em conta corrente. 8 mil funcionários da Embraer entraram em férias coletivas hoje. A empresa que fabrica aviões em São José dos Campos, São Paulo, deve 200 bilhões de cruzeiros e passa pela maior crise financeira desde que foi criada. Os hangares vazios da Embraer, uma estatal que já foi modelo no Brasil, nem de longe lembra os tempos em que a empresa colecionava sucessos internacionais. O Brasília é um exemplo. 500 deles foram vendidos na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. A crise da Embraer estourou há um ano quando a empresa deixou de rolar a sua dívida e suspendeu o pagamento dos fornecedores. Este avião CBA 123 Vector, ainda um protótipo, está no centro da crise. A empresa investiu neste projeto 240 milhões de dólares, o equivalente a 76 bilhões de cruzeiros. O investimento foi feito com créditos de curto prazo, mas este avião só vai começar a dar dinheiro à Embraer daqui 1 ano e meio, pelo menos. Sem dinheiro, a Embraer perdeu clientes lá fora e fornecedores aqui dentro. Não consegue nem mesmo terminar os aviões que estão sendo montados. Um empréstimo do BNDES, já aprovado no Senado, pode dar um novo alento à empresa. Mas entre os funcionários, as esperanças estão voltadas para o ex-ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, que dirigiu a Embraer na sua fase áurea. Ele volta ao comando da empresa no próximo sábado. Eu acho que a saída está na volta do engenheiro Osiris e nas medidas que ele sabiamente tomará para levar a empresa de volta ao seu caminho de sucesso. Mas os desafios do novo superintendente são enormes. Vender 50 aviões Tucano que estão encalhados. Conseguir mais 20 bilhões de cruzeiros para fabricar o Vector em escala industrial. E o mais difícil, encontrar compradores para ele. O negociador da dívida externa brasileira, Pedro Malan, se reuniu hoje com 100 banqueiros em Londres e garantiu, depois do encontro, a posição dos banqueiros no exterior tem sido mais favorável ao Brasil depois da retomada do pagamento dos atrasados. Na entrevista a jornalistas brasileiros e estrangeiros, Pedro Malan afirmou que o resultado da viagem à Europa, aos Estados Unidos e ao Japão foi excelente, mas admitiu que os banqueiros não podem esperar uma solução mágica para o pagamento da dívida externa brasileira. Nós estamos
decididos a embarcar nessa segunda etapa com um espírito construtivo, cooperativo, na busca de uma solução mutuamente satisfatória no menor prazo possível. Mas nós insistimos também que nós queremos um acordo que nós tenhamos condições de cumprir e que preserve o nosso programa de estabilização econômica e retomada do crescimento. 5.000 litros de cachaça são apreendidos no Ceará sob a suspeita de estarem sendo misturados com sabão em pó e água. É o destaque das imagens do dia. Os fiscais do Ministério da Agricultura analisam amostras da cachaça apreendida em Tianguá, a 300 quilômetros de Fortaleza. A suspeita de que os 5.000 litros de cachaça que iam ser distribuídos em todo o país foram misturados com água e sabão em pó. Neste depósito, os fiscais encontram cachaça estocada até em embalagens de defensivos químicos. O resultado da análise sai amanhã. No Paraná, os funcionários da Eletrosul desafiam o perigo a 45 metros de altura para recuperar as linhas de transmissão que abastecem a região de Curitiba. Trabalhando 15 horas por dia, eles conseguiram consertar as 7 torres que tinham sido derrubadas por um vendaval no mês passado. Em Belém, os funcionários da Assembleia Legislativa usam diplomas falsos para receber promoções e gratificações. A Secretaria de Educação do Pará encontrou 36 desses diplomas. Os funcionários que usaram diplomas falsos devem ser demitidos por justa causa. Liberados quase 700 milhões de cruzeiros para a demarcação das terras dos índios Yanomami, em Roraima. A demarcação faz parte da Operação Selva Livre, que prevê ainda a retirada de 7.000 garimpeiros da reserva. A seguir, a Bolívia garante que não tem medo da seleção brasileira. E o novo recorde mundial do soviético voador.